gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para concluir a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Nós já explicamos a introdução, nós já explicamos o desenvolvimento e agora a gente vai para a conclusão, que é o último parágrafo. Olha só, galera. O último parágrafo é a conclusão, também conhecida como a proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É a solução para os problemas que você levantou dentro dos parágrafos do desenvolvimento. Só que essa solução não vai ser feita de qualquer maneira. Existem algumas regras, existem alguns agentes que vocês devem colocar dentro da sua redação, da sua conclusão. Então, olha só. Fez lá o primeiro parágrafo da introdução, fez o desenvolvimento, o segundo, o terceiro parágrafo do seu texto, vai para a conclusão. A conclusão tem que ter alguns elementos, no caso são 6, que no caso, agente, solução, detalhamento da solução, meio, modo, detalhamento do meio e do modo e o efeito. A gente vai explicar tintim por tintim, cada elemento, vou dar sugestões para vocês de agente, de solução, de meio, modo, de efeito e ainda vou dar uma dica para o detalhamento. Mas o que seria o detalhamento? O detalhamento é uma explicação da sua solução, é uma explicação do meio e do modo. Ah, professora, eu não sei fazer isso. Calma, que eu vou dar uma dica para vocês, porque não precisa ser exatamente uma explicação, pode ser uma justificativa ou pode ser um exemplo. E a partir daí vocês vão ver a luz da sua cabeça abrindo aí para você fazer o detalhamento sem errar, beleza? Então, eu trouxe aí a estrutura do texto dissertativo argumentativo para vocês, os elementos e o conceito de cada um. Detalhamento, como eu falei, foi explicação, exemplificação, justificativa. Meio modo é a maneira de como você vai fazer a sua solução valer dentro da sua redação, lógico, relacionando com as problemáticas. E o efeito vai ser a finalidade ou a consequência dessa solução. Mas o que o Enem fala sobre proposta de intervenção? O que ele exige? Trouxe aí 2 pontos para vocês, certo? Está lá na cartilha de manual do candidato do Enem. O que ele traz? Primeiro tópico, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. O que é que você tem que respeitar de direitos humanos? A nossa Constituição, ela não tem, nas suas leis, algumas soluções que muitas pessoas falam, que no caso é a pena de morte, a prisão perpétua ou castração química. Se por acaso você colocar um desses na sua redação, você vai perder 200 pontos, ou seja, a sua redação não vai valer de 0 a 1000, vai valer de 0 a 800, porque a competência 5 vai ser eliminada. Então, evite colocar uma dessas propostas dentro da sua redação. Ah, professora, mas eu não quero pena de morte, eu não quero prisão perpétua, eu não quero castração química. Tem que fazer um lixamento com determinada pessoa que cometeu o crime. Piorou. Por quê? Você não pode colocar isso porque não está se valendo do governo. A partir do momento que você coloca castração química, pena de morte e prisão perpétua, quem vai julgar a pessoa para pagar pelo seu crime é a justiça, no caso o governo. Então, cuidado quando vocês forem colocar. Ah, outra dica, primeira dica de hoje dessa aula. Cuidado quando vocês forem colocar censura. Ah, o governo tem que censurar alguma determinada propaganda, caso seja um tema relacionado à propaganda, à publicidade, não coloque censura. É uma palavra muito forte para se colocar na redação. Ela pode causar dubiedade, então evite. Além disso, no segundo tópico, o que traz? Deve oferecer uma proposta de intervenção na vida social, ou seja, uma solução dentro da nossa realidade. Dentro da nossa realidade, uma solução que seja viável. Se porventura o texto de vocês, a proposta vier falando sobre seca, pedindo para você dissertar sobre a seca, levantar problemáticas, você jamais vai propor uma proposta de intervenção a qual o governo tem que buscar água na lua. É inviável. Então, procure soluções viáveis e que esteja dentro da nossa realidade. Nada de ir muito longe, nada de coisas para além daquilo que os agentes podem fazer, que no caso é o governo, a escola, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, certo? Aí, gente, presta atenção. Existe aí as expressões que vocês têm que colocar no início de cada parágrafo, que no caso é obrigatório colocar
nos parágrafos do desenvolvimento e é obrigatório colocar no parágrafo da conclusão. Isso daí se chama coesão interparágrafo. Eu já expliquei na aula anterior, mas eu vou falar novamente o que seria. A coesão interparágrafo é quando você coloca uma expressão a qual liga um parágrafo a outro parágrafo, um parágrafo a outro parágrafo, causando a relação, a ligação entre as suas ideias. Então, eu trouxe, anota aí no seu caderno, anota aí que na próxima vez que você for fazer uma redação, coloca aquelas expressões que eu coloquei no desenvolvimento e coloca essas expressões da conclusão. Olha só as que eu trouxe para vocês. Em virtude dos fatos mencionados, vai iniciar a conclusão, desculpa, coloca lá, em virtude dos fatos mencionados. Por isso tudo fica evidente que é necessário. Continuando, levando em consideração esses aspectos, que aspectos que você está falando? É justamente as problemáticas que você levantou nos seus parágrafos do desenvolvimento. A sua problemática, a sua argumentação, a questão do repertório sociocultural que você colocou lá. Então, você está retomando, fazendo uma ligação para o último parágrafo da conclusão. Ainda, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, você não apresentou argumento? Então, você está retomando dentro da sua conclusão para fazer a solução. Continuando, desse modo, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, levando em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, urge que... Vixe, o que significa urge? É importante. Olha só, coloca palavras bonitas, mas tenha certeza dessas palavras que você está colocando na sua redação. Porque de nada adianta você colocar uma palavra muito bonita, tipo fulcral. O que significa fulcral? Vou escrever para vocês aqui, fulcral. Fulcral. Significa importante, significa necessário, primordial. Então, se você colocar na sua redação, é fulcral que o governo dê rigidez às leis, olha que coisa bonita, qual é o corretor que não vai ficar feliz em ouvir, em ler essa palavra, fulcral? Quase ninguém conhece, quase ninguém coloca na redação. Então, se você coloca de maneira correta, pode ter certeza que, os corretores vão brilhar os olhos na redação de vocês. Continuando.